A palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 1, diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Qual é o consolo nosso? É a palavra de Deus. A palavra de Deus que produz o consolo. E a palavra de Deus, ela produz 3 pilares que nós devemos ter para a nossa fé. Um pilar chama-se paciência, depois o outro perseverança e o outro a esperança. Esses são os pilares da nossa fé. Devemos ter esses 3 pilares. Mas por que vem a tribulação? De quem vem a tribulação? Quando vem a tribulação, existe algo por detrás. É uma cadeia. Tem a mente humana e tem a mente satânica por detrás disso aí. Esse é o objetivo do mundo espiritual. Né? Existem mentes que traz tribulação para nós. E aí no livro de 1 Tessalonicenses 4,18, o apóstolo Paulo exorta, através da palavra: Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Os nossos irmãos do passado, eles eram consolados pela palavra. E em diferente época nós temos diferentes tipos de tribulação. Perseguição, de várias formas. Às vezes é forma violenta, igual os nossos irmãos iam para as arenas, para ser alimentado pelos animais famintos que eles deixavam. Perseguidos, mortos, ao fio da espada, e conforme vai passando as eras, as perseguições vão vestindo nova roupagem. E hoje nós somos perseguidos de outra forma. De outra forma. Às vezes as pessoas usam a língua dela para nos difamar, falar e por aí fora vai, né? Mas, primeiramente, nós devemos conhecer a palavra. Por isso que a palavra de Deus fala para nós consolarmos uns aos outros com a palavra. A palavra de Deus fala no livro de Romanos 12, 19, para nós não vingarmos a nós mesmos, isto é, tomarmos satisfações por nós mesmos. Como é que nós devemos fazer, né? Devemos entregar àquele que julga retamente. Eu falo por experiência própria, onde eu moro, tinha um vizinho que perturbava ele, a esposa dele, os filhos dele, mas nos perturbava. Tirava a nossa paz ao ponto de nós querermos se mudarmos de lugar. E eles vinham, ficavam, né, embaixo da nossa janela, e os filhos riscando o carro nosso, e nós tentando de várias formas agradar eles, ajudando eles, e nada disso. Toda vez nós não conseguíamos dormir direito, e eles perturbando. E nós fomos, aí nós pensamos, vamos lá falar direto com ele ou vamos orar? Nós optamos pela segunda opção, a oração, e oramos a Deus. Porque quando nós estávamos voltando para casa, nós já vinha triste, porque sabia que ia ter tribulação. Eram 2 vizinhos aqui, uma senhora e esse casal com seus filhos. Nós oramos, eu nunca vi uma resposta tão rápida de Deus, né? E para a nossa paz, Deus fez justiça para conosco. Não vou entrar em detalhes agora, porque o negócio não foi muito bom para eles, não foi bom. Foi uma tragédia. E anunciamos a palavra de Deus, né? Mas tinha certo momento que dava vontade de nós vingarmos a nós mesmos, vingar a eles, né? Chegar e partir para as coisas naturais. Mas como nós conhecemos a palavra, optamos por lutarmos no mundo espiritual, que foi muito melhor, né? Muito bem, então nós vamos aqui para a palavra de Deus. Talvez você está passando uma luta, uma tribulação e não sabe de onde vem, não sabe por quê. Mas agora você vai receber o consolo da palavra de Deus. Primeiramente, nós vamos para o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Vamos nos consolarmos com estas palavras. Diz assim a palavra: se de fato é justo diante de Deus que dê paga tribulação aos que vos atribulam. Essa tribulação está vindo, ela tem uma causa.
Essa causa, às vezes, é visível, às vezes não é visível. Às vezes, é no mundo espiritual, qual nós não conseguimos ver. Mas, às vezes, nós vemos no mundo material. Às vezes, é através de pessoas que nos atribulam, né? Nos atribulam. Então, vamos primeiro para o mundo físico. Olha a palavra de Deus, está aqui no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 3. E às vezes no mundo físico nós temos inimigos, ímpios, o qual nos atribulam. Olha, veja o que vai acontecer com essas pessoas que nos atribulam. Malaquias, capítulo 4, versículo 3. E pisareis os ímpios porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Então não se preocupa. Aquele ímpio, aquele agente de tribulação, ele vai se fazer cinza debaixo dos nossos pés. E às vezes nós ficamos pensando, como é que Deus vai agir? Será que vai chegar um dia que vamos encontrar o nosso inimigo? Vai, porque no tribunal tem que estar o réu, né? O réu e a vítima, e o juiz. No tribunal é assim, e vai acontecer isso, né? Mas vamos supor que é no mundo espiritual o qual nós não vemos. Então nós vamos aqui para o livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Não sabeis vós que vocês vão julgar os anjos? Os anjos caídos são demônios, que às vezes está causando aquela tribulação. Eu falei aqui de Malaquias, do ímpio, da pessoa física, né, que nós vamos nos encontrar. Vamos nos encontrar para Deus fazer justiça. Então, meus amigos, meus irmãos, olha o que diz aqui o livro de Lucas, capítulo 18, versículo 7. Isso aqui é o próprio Jesus Cristo dizendo para nós. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então, meu irmão, minha irmã, você que talvez está passando uma grande tribulação e não sabe o porquê daquilo. O irmão ou a irmã já se examinou a si próprio, falou, não, Deus, eu não estou sabendo que tem uma causa que está me vindo isso sobre mim. É uma causa sem motivo. Então, pode ter certeza que vai chegar o dia que Deus vai fazer justiça. E nós vamos ver os nossos inimigos. Por exemplo, aqui tem um pessoal que gosta de ligar aquelas som a noite inteira, perturbando. Um dia acordei e falei para minha esposa, falei, ai deles, né? Porque um dia nós vamos comparecer diante do juiz e eles vão lá levar um susto. Mas antes disso, o que devemos fazer? Devemos dobrar o nosso joelho e pedir a Deus, ao Senhor, se o Senhor tiver um plano de salvação na vida dessas pessoas, que o Senhor converta eles antes que venha esse grande dia da paga, do ajuste de conta, né? Então, meus amigos, meus irmãos, fica essa palavra de consolo para nós. De consolo. Não se preocupa se alguém está fazendo mal para você. Eu mesmo não me preocupo. Quando alguém escreve mal aqui, fala, você é isso, você é aquilo, eu entrego na mão de Deus. Um dia eu vou encontrar, se nós não se acertarmos durante o caminho. A palavra de Deus fala assim, ó, se acerta com o teu inimigo na caminhada. Qual é a caminhada? Essa caminhada. Se converta, para que não seja entregue ao juiz. Então, às vezes, aquelas pessoas que Por exemplo, eu aqui nos nossos vídeos. As pessoas ficam com raiva, escrevem tudo. Dependendo da pessoa que se não se acertar comigo, durante essa caminhada aqui, lá na frente, nós vamos se encontrar novamente. E o justo juiz, vai fazer justiça. Né? E para finalizar, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Olha que coisa maravilhosa para nós. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos descansar nessas consolações da palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.